Bom, estamos de volta aqui com mais um carro peculiar. Esse é um Chevrolet Chevette 1973, um dos primeiros Chevettes produzidos no Brasil e, conforme a história que eu vou contar em seguida, é um dos primeiros Chevettes produzidos no mundo, né? Esse carro é um Chevette 73 da primeira safra, que a GM guardou como Chevette 001, né? Como o primeiro Chevette. Esse carro foi um carro de relações públicas, depois eu vou mostrar um pouco a papelada que acompanhou ele, e é o carro que, segundo a GM, ele teve uma propaganda, nós vamos pôr aqui na edição, e também no vídeo de lançamento do Chevette, no comercial de TV de lançamento, um comercial de 1 minuto, né? Onde aparece esse carro entrando na balsa de Ilhabela e tal. Umas imagens bem legais. Não sei se eu vou conseguir colocar na edição, porque a resolução que a gente tem aqui não é grande coisa. O Chevette é um carro gostoso de dirigir, bastante ágil. Jornal do Brasil. Motor, direção, suspensão, estabilidade, motor e câmbio são pontos de destaque no Chevette. O Globo. O Chevette é um veículo de baixo custo e de operação econômica, adaptando-se às condições de ruas e estradas brasileiras. Ele é o carro do ano. Auto Sport. Em mecânica e estrutura, ele é o carro nacional mais atualizado. Quem tem prazer em dirigir vai gostar de Chevette. 4 rodas. A crítica especializada testou o Chevette. Você deve fazer o mesmo. Chevette, você está precisando dirigir um. E daí a gente coloca. Bom, a GM guardou esse carro como o Chevette 001, né? Apesar do chassi dele ser 400 e tralalá. O primeiro carro é sempre difícil. O último carro é mais fácil, né? O último carro normalmente para a linha, fazem a foto, né? Primeiro carro e tal. Último carro. Primeiro carro às vezes se faz também, mas quando é um desenvolvimento como esse, de um carro que veio a partir do zero, você tem um monte de protótipos antes e é difícil precisar efetivamente qual foi o primeiro carro a sair da linha. Mas a GM guardou esse como o primeiro. Esse carro estava no acervo do museu da General Motors, o museu lá de São Caetano que acabou antes de começar, né? A gente já falou aqui um pouco dele no vídeo do Corsa 001 e do Ômega número 1. Museu que a GM ia fazer em São Caetano do Sul. A prefeitura cedeu uma praça, fecharam lá com tapumes coloridos, com desenhos dos carros clássicos da GM, e acabou não saindo do papel. Então esse carro, bem como o Corsa e o Ômega que a gente já mostrou, foram para a Ubra, né? Ficaram no Museu da Ubra durante um período, e quando o Museu da Ubra acabou, esses carros estavam cedidos em comodato, a GM trouxe de volta. Isso chegou em 2009, no meio daquela crise mundial absurda, né? E a GM optou por leiloar esses carros para funcionários e rede de concessionários, né? Então esse carro foi comprado no leilão pelo Rubens Caruso, né? O Caruso e o irmão dele são super conhecidos aí, fizeram parte aí da nossa, são corresponsáveis aí pela nossa cultura automobilística aí, porque durante muitos anos eles editaram a revista Autotécnica, quer dizer, primeiro Oficina Mecânica, depois Auto e Técnica, né? Que não tem ninguém da minha geração aí que não leu muito essas revistas, né? Então o Caruso comprou, o irmão dele como jornalista pôde participar do leilão, comprou o carro, e o carro estava com ele até semana passada. Então o carro ficou na GM até ir para a Ubra. Da Ubra
voltou para a GM só para o leilão, e do leilão foi aqui para Poços de Caldas, o carro estava aqui pertinho, e agora ele veio para cá essa semana aqui. Bom, semana passada na verdade, né? Falar um pouco mais do carro depois, mas na verdade contar a história do Chevette. Se você não é muito fã de Chevette, com certeza vai gostar da história do Chevette. A história do Chevette é uma história muito interessante, bem complexa, né? Cheia de emaranhados, né? Mas que nós vamos tentar contar da forma mais assertiva possível. A GM se gabou muito quando lançou o Monza de estar lançando o primeiro carro mundial, né? Você lembra, nos anos 80, começo dos anos 80, a GM dizia que o Monza era o primeiro carro mundial. O que era um carro mundial? Era um carro único para ser vendido no mundo inteiro, né? Produzido em várias fábricas do mundo, e que cada fábrica podia se especializar em uma parte para poder fornecer para as demais fábricas do mundo, né? A GM sempre se gabou do Monza ser o primeiro carro mundial, mas dentro de casa mesmo, né, dentro da própria GM, eles já tinham um exemplo de carro mundial, que é o Chevette, né? O Chevette, ele tem uma outra particularidade também quando a gente fala de indústria automobilística brasileira, porque uma coisa que a gente fala muito, né, com relação ao Dodge Dart, um dos sucessos que o Dodge Dart teve no Brasil foi porque ele foi lançado em outubro de 69. Em outubro de 69 ele era exatamente o mesmo modelo americano 1969. Ou seja, o carro estava quase do ano, né? Por que quase do ano? Porque em outubro de 69, nos Estados Unidos, já tinha sido introduzida a linha 1970. Mas, licença poética, aí a Chrysler lançou o Dodge Dart como no Brasil, no mesmo ano em que estava, no mesmo ano em que o carro estava sendo produzido nos Estados Unidos. A Ford, quando lançou o Galaxy 67, o Galaxy 67 brasileiro era o Galaxy 66 americano, do lado de fora, né? A mecânica original não veio, e a Ford optou por lançar o Galaxy com o motor que já produzia aqui, que era o 272. Então, acho que foram evoluções, né? Primeiro a Ford lançou o Galaxy com a carroceria praticamente do ano, com um ano de defasagem. Depois a Chrysler veio e lançou o Dodge Dart praticamente no ano, o carro exatamente igual ao americano. E a gente tem o caso do Chevette, que é o mais interessante deles. Quer dizer, não o carro mais interessante, pelo menos para o meu gosto e para a maioria das pessoas que veem o canal, mas em termos de história, mais interessante, porque o Chevette foi lançado aqui antes de qualquer lugar do mundo. Então, que história é essa? Bom, a GM tinha um projeto de um carro mundial, apesar de não chamar de carro mundial na época ainda, mas um carro compacto para ser vendido, subcompacto na verdade, para ser vendido no mundo inteiro, né? E era a carroceria T, então era o T-Car da GM. Essa carroceria T, ela foi desenvolvida em conjunto pela Opel, que era até um mês atrás a divisão GM na Europa, né? Um mês atrás, porque mês passado mês passado não, acho que esse mês ainda, né? Nós estamos no finalzinho de março. Algumas semanas atrás aí, a GM anunciou a venda da divisão Opel para o grupo PSA. Então a carroceria T, o carro T, como a GM chama, né? A Chrysler usa letra body, né? E a GM usa letra car. Então a Chrysler fala de carroceria A e a GM fala de carro A. Então, se fosse na Chrysler seria a carroceria T, a GM chama do carro T, né? Então o carro T da GM foi desenvolvido em conjunto pela Opel, pela Isuzu no Japão, que era parceira da GM. A GM tinha parte da Isuzu. O Japão já com tradição em fazer carros pequenos, né, mesmo no começo dos anos 70. E com a Holden australiana. A Holden é a divisão da GM na Austrália, que esse ano também, depois de várias décadas produzindo automóveis, está fechando a sua última fábrica na Austrália e passando a importar seus carros
principalmente da Coreia, mas da Alemanha também, né? Então, essas três divisões da GM, né? Opel, Isuzu e Holden, né? Desenvolveram o T-Car, né? O T-Car, a versão original dele, ou a versão principal dele, seria o Opel Kadett C. E o Opel Kadett C foi lançado na Alemanha em outubro de 73, né? Minto. Foi lançado em agosto de 73. Em agosto de 73, a Opel lançou o Kadett C, né? Que é basicamente esse carro aí que a gente está vendo. Mas a General Motors do Brasil, no final de 68 tinha lançado o seu primeiro automóvel aqui, que foi o Opala. A GM, após lançar o Opala, estava trabalhando num carro pequeno, né? num carro menor do que o Opala. O Opala já tinha a versão de 6 cilindros, a versão de 4 para quem buscava mais economia, mas a GM achava que tinha espaço para um carro menor do que o Opala. E na matriz americana não tinha muitas opções, tinha o Chevrolet Vega, que era um carro meio problemático, um carro meio que não fez muito sucesso nem nos Estados Unidos. E olhando dentro do portfólio aí da empresa no mundo inteiro, chegaram na decisão de que o carro seria o Kadett C. O Kadett C seria feito aqui no Brasil também, não só para o Brasil, mas para exportação para o resto da América Latina, né? Acontece que, por alguma razão que eu desconheço, o projeto brasileiro ficou pronto antes do que o alemão. No dia 4 de maio de 73, a GM apresentou o Chevette, né? Então o primeiro Chevette, entre aspas, o primeiro disso daí, né? Chame de Chevette, chame de Opel Kadett, chame de como é que chama na Austrália? Holden Gemini, Isuzu Gemini, Vauxhall Chevette, o nome que você quiser dar. O primeiro desses carros foi feito no Brasil, e para a GM o primeiro, né, é esse daí. Então esse daí teoricamente é o primeiro desses carros produzidos no mundo. Depois eu vou falar um pouco especificamente desse carro, mostrar o número de chassi dele e tal. Sabe que provavelmente não é exatamente o primeiro, mas para todos os efeitos foi guardado como o primeiro, né? Então, em 4 de maio de 73, a GM lançou o Chevette aqui. Eu acho que muito provavelmente a razão de se antecipar ao máximo o lançamento é que em 73 a gente estava vivendo uma corrida por lançamentos, né? A Chrysler ia lançar o Dodge 1800, a Volks ia lançar a Brasília, né? E a GM quis se antecipar ao máximo aí para lançar o Chevette, né? E o Chevette também, essa corrida toda, né, foi uma das causas do fracasso inicial do Dodge 1800, porque a Chrysler não queria demorar muito para lançar o seu carro. A Chrysler teve uma saída bem parecida com a da GM, a gente já fala da saída da Chrysler. A Chrysler antecipou o máximo o Dodginho estava programado para sair em 74, lançou em 73, e o carro apresentou uma série de problemas iniciais, né? O carro era chamado de Dodge 1800, alguns mais maldosos chamavam de Dodge 1800 problemas, né? Mas problemas eles todos que foram resolvidos mostraram que não eram problemas intrínsecos do carro, mas problemas relacionados ao lançamento prematuro. Tanto que depois a Chrysler em 76 mudou o carro de nome, né? Em vez de Dodge 1800 passou a chamar Dodge Polara, né? Basicamente o mesmo carro, mas com uma série de modificações que foram feitas. O Dodge 1800, ele é a mesma coisa, uma empresa, só não é tão global quanto o Chevette, né? Mas a receita para o Brasil foi a mesma, uma empresa americana que não tinha um carro pequeno na matriz para lançar no Brasil, foi na sua subsidiária europeia, né, e trouxe o Dodginho para cá, né? O Dodginho era o Hillman Avenger, né? E o Chevette e o Opel Kadett. A diferença é que aqui o
o Chevette veio antes, né, do que o seu o carro que o originou, né? Então é meio engraçado, o filho nasceu antes do que a mãe. Bom, continuando essa história maluca, a GM deu um acerto assim, acho que um dos sucessos. A GM teve uma sequência de acertos aqui no Brasil, né? O Opala foi um carro super acertado, o Opala foi um carro com tamanho intermediário, mas com uma mecânica confiável, né? E o segundo acerto foi o Chevette. Um acerto talvez até um pouco na sorte, por quê? Porque esse carro foi lançado 4 de maio de 73. No dia 6 de outubro de 73, sem que ninguém esperasse, né? Começou a guerra do Yom Kippur e foi deflagrada a primeira grande crise do petróleo. Quando a gente fala na grande crise do petróleo e os preços do petróleo subindo, o pessoal mais novo pode achar que subiu 10%, subiu 20%. Não esquece percentagem. O preço do petróleo se multiplicou, né? Várias vezes. Não lembro os números de cabeça, mas sei lá, o que era 1 passou a ser 10, depois passou a ser 15. Então, falando de aumentos aí da ordem de 1.000, 1.200, 1.500% no preço do barril de petróleo. Então, aquilo que era muito barato, a gasolina era barata, de repente passou a ser extremamente caro. Outro dia eu vi alguém falando, alguém que atualizou o custo da gasolina para o dinheiro de hoje, né? Essas atualizações sempre são muito complicadas, porque quando você pega um prazo muito longo, estamos falando de 73 para 2017, estamos falando de 44 anos, qualquer desvio no indicador que você usa para atualizar muda tudo. Mas a pessoa chegou num valor da gasolina hoje, alguma coisa em torno de R$8, né? Então imagina hoje você tendo um Galaxy, um Dodge que fazia 3, 4 km por litro na cidade, com a gasolina a R$8, né? Hoje a gasolina custa 3 e pouco. Então a gasolina é mais do que o dobro do que custa hoje, né? Então realmente a GM tinha o carro certo para o momento certo, que ela nem imaginava que ia acontecer, né? E o Chevette foi um baita de um sucesso de vendas, né? O Chevette vendeu bem mais que o Opala, depois eu falo dos números de Chevette versus Opala, ficando menos tempo no mercado, né? E quando você faz comparação ano a ano, pega 1980 foi um ano que vendeu muito Opala, porque era a frente nova, a frente quadrada, né? Foram quase 70 mil carros, acho que 69 mil carros, alguma coisa assim, não tenho os números de cabeça, mas a ordem de grandeza é essa. O Chevette esse ano de 80 vendeu 94 mil carros, vendeu quase 100 mil carros no ano, né? Se você pegar 78, 79 e 80, foram quase 270 mil carros, né? Em apenas 3 anos. Então a GM deu um chute no ângulo aí, lançando o Chevette, né? Que foi um baita no sucesso. Continuando a história dele, o que acontece? Outubro de 73, crise do petróleo. O que a GM americana faz? Em dezembro de 73, a GM americana resolve fazer o desenvolvimento do Chevette nos Estados Unidos. Então o Chevette foi lançado nos Estados Unidos em 1975, né, como o Chevrolet Chevette também. Curiosamente, quando eu morei no estado de Michigan em 1986, 1987, a família que eu fiquei na casa de intercâmbio tinha um Chevette hatch, 5 portas, né? Que era um carro econômico e só o pai sabia dirigir porque o carro era mecânico. Então o Chevette foi lançado em maio de 73 no Brasil, agosto de 73 na Alemanha, como Opel Kadett, depois só em 74, né, no Japão, né, como o Isuzu Gemini, depois foi lançado em 75 na Inglaterra, como o Vauxhall Chevette, nesse meio tempo foi lançado também na Austrália, né, como Holden Gemini, e aí foi lançado em um monte de lugares. Esse carro foi Daewoo, foi um monte de outras marcas aí no mundo todo. Então foi um carro que fez sucesso nos Estados Unidos, né? Não era originalmente, acho que por isso que a GM não fala de carro mundial, porque no lançamento não se esperava levar esse carro para os Estados Unidos, né? Mas por conta da crise do petróleo, o carro acabou indo lá. Curiosamente, enquanto o Chevette americano não ficou pronto, a GM vendia Chevette alemão nas concessionárias Buick, com o nome de Buick Opel, né? Era o Chevette que vinha da Alemanha,
e era vendido na concessionária Opel, na concessionária Buick, com o nome de Buick Opel, enquanto não ficava pronto o Chevrolet Chevette, que foi vendido nas concessionárias Chevrolet. Outra curiosidade, na Inglaterra esse carro, ele... Pô, tem uma maritaca aqui que tá louca para participar, né? Vem aqui, sobe no Chevette aí. Curiosamente, esse carro saiu de linha na Alemanha em 79, né? O Opel Kadett C foi substituído pelo Opel Kadett D, que tinha uma grande diferença já, além da carroceria nova, que era a tração dianteira. Esse carro a gente não falou, mas ele tem a configuração tradicional, né? De motor dianteiro e tração traseira. E na Alemanha, em 79, ele saiu de linha. Só que, curiosamente, de 79 a 82, a Alemanha passou a importar esse carro da Inglaterra, porque na Inglaterra ele continuou, para atender a demanda de um público que continuava querendo o carrinho com tração traseira. Então, com algum sucesso, esse carro ainda foi vendido na Alemanha, importado da Inglaterra, por mais 3 anos até 82. Né? No Brasil... ele teve uma série de evoluções, né? Ganhou a versão perua, que aqui ganhou o nome de Marajó, ganhou a versão picape, que era a Chevy 500, teve um monte de mudanças, ficou quadradinho, ficou com cara diferente. Depois, quando veio a lei do carro popular, ele virou 1.0, virou Chevette Júnior, e em 93 ele parou. Quando ele parou, teve versões esportivas nesse meio, teve séries especiais, tem uma história muito rica, da qual eu não sou especialista, nunca tive convivência, minha convivência com o Chevette foi realmente muito pequena. Só minha irmã teve um DL 93, né, que acabou tendo perda total, foi abauroado por uma Quantum num cruzamento, e que foi substituído pelo Corsa Boom 0548, que a gente já comentou em algum outro vídeo aí do canal. Então no Brasil ele teve teve uma história muito rica, né? E parou em 93 após a produção de 1.600.000 carros. Desse 1.600.000 carros, mais ou menos 1/4 deles foi para exportação, né? E exportação para onde? Para Argentina, para o Chile, para Colômbia, Venezuela. Alguns mercados o carro ia prontinho, para alguns mercados o carro ia CKD, que é totalmente desmontado, né? CKD, completely knocked down, né? E ele era só montado no país de destino. Alguns lugares foi com marca diferente, por exemplo, os que iam para a Argentina iam como GMC Chevette, né? Coisa bizarra, né? Uma marca de caminhões e picapes, né? A gente via na Avenida Goiás, de vez em quando, cheguei a ver umas carretas umas cegonhas cheias de Chevy 500, com emblema GMC, com a calotinha lisa no meio, sem emblema Chevrolet e como GMC. Bom, falar um pouco desse carro então. Esse carro foi preservado no acervo da GM, um carro que tem 38.000 km, né? Você vê o estofamento todo original, bem novinho, né? Ainda com aquele meio brilho, meio fosco, né? Desse curvinho. Esse tipo de curvinho com esse desenho, muito parecido com o dos Opala 72. Não acha mais, né? Não acha mais, e ou é original ou vai ficar alguma coisa parecida. O tapete de borracha ainda, né? E aí, algumas curiosidades. Primeira leva desses carros tem o câmbio alemão. Esse é um carro que tem o câmbio alemão. O câmbio é duro pra caramba, tem que reaprender a dirigir com ele. Tanto que em 74 ele foi substituído por um câmbio Isuzu, né? Não sei se por questões de disponibilidade de fornecimento e tal, mas o câmbio foi substituído. Outra coisa interessante é o seguinte: esse carro, o miolo do volante dele, ele tem um adesivinho igual da calota, escrito Chevette em cima, Chevette embaixo, né? Imagina isso aqui que eu estou mostrando da calota, pequenininho, ali no meio. Mas o Caruso que me disse foi que tinha os restos desse adesivo, e quando ele começou a remover, estava um emblema Opel por baixo. Então, meio claro que esse volante veio da Alemanha, né? O carro devia ter muita peça que estava em desenvolvimento na Alemanha, outras aqui, né? Principalmente pelos primeiros carros. Nessa época, a indústria automobilística era assim: começava com um índice de nacionalização menor e
e ia crescendo ao longo do tempo aí, né? Nessa época e um pouco depois, se você pegar os primeiros Ômega, também tinha um índice de nacionalização mais baixo, né? E depois foram crescendo com o tempo. O carro é bem novinho, né? O carro é bem bacana, tá precisando de uma cera, né? Tá precisando de uns pneuzinhos diagonal para ficar mais bonito do que esses radiais que obviamente ficam dinamicamente melhores, mas a intenção aqui é deixar o carro mais original possível, né? Os acabamentos são bem legais, o carro é bem acabadinho, bem construído, né? E foi realmente bem preservado, porque praticamente não foi usado. Antes da gente dar uma volta, junto com ele veio uma caixinha de tesouros aqui. E aqui a gente tem alguns papéis que vieram da GM, né? Como todos os licenciamentos anteriores, né? Todos desde muito tempo, né? O manual do carro nem preenchido tá, né? E aqui uma série de licenciamentos até o último, né? Esse carro ficou no nome da GM até 2009, né? General Motors do Brasil, exercício 2009, né? GM Chevette 1973/3. Aí o chassi dele aqui, né? 5D11 ACC. O que é ACC? C é 73, ano modelo 73, né? E o chassi 100484. Então no sequencial dele, ele é o número 484. Aí você fala, pô, mas tá forçando a barra, a gente vai falar que o carro número 1, 484. Bom, primeiro que a gente não sabe de que número eles começaram a numerar, né? A Chrysler, por exemplo, começou a numerar os Dodge Dart do número 00500. E segundo o relato de alguns ex-funcionários, né, eles decidiram começar do 500 para que ninguém tivesse a sensação de estar comprando os primeiros carros que não eram tão bem produzidos, tal. Outros tempos, né? Então aqui nós temos 2009, 2001, 2000, 99, 98, e vai indo, 92, 91, 91, tô chegando aqui. Os outros aqui mais antigos, e aqui um negócio interessante, ó. Nessa cópia de licenciamento, que devia ser a cópia para andar, né, do exercício de 90, né, tem uma anotaçãozinha em caneta, você vê que é coisa antiga, né, relações públicas, né. Então, de certo, na hora que estavam fazendo os licenciamentos, guardando os originais, deixando cópia para rodar, ou cópia para contabilidade, alguém identificou aqui o pagamento do IPVA como um carro de relações públicas, né? Então, um carro que na época foi destinado para relações públicas. O que é relações públicas? Emprestar para imprensa, emprestar para revista, fazer propaganda e tal. Nos Estados Unidos, não sei na GM, mas na Chrysler com certeza, existe até um código em plaqueta para carros de relações públicas, né? Então você sabe se um determinado carro era um carro de... esqueci o número do código agora, não lembro de cabeça. Mas você sabe se era um carro de relações públicas na plaqueta do carro, né? Bom, outro mundo, né? Bom, aqui os documentos e aqui uma carta da GM, né? Uma carta que veio no leilão. Um lembrete para o novo proprietário, conforme prevê, o cara tem que transferir o carro em 30 dias, né? Assim sendo, a General Motors não se responsabilizar por qualquer defeito, débitos provenientes de PVA, multas, blá 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 blá. Tudo isso aqui mostra que o carro realmente era da GM até 2009, foi guardado pela GM. Para que a GM guardaria até 2009 no Chevette 73? Única e exclusivamente pela importância histórica do mesmo, né? Então contamos essa história maluca do Chevette, né? Pelo mundo todo. Mostramos um pouco esse carro, contamos a história dele. E agora a gente vai dar uma volta nele, né? Vamos ver. Pega facinho. Mecânica de Chevette é uma teteia de fácil, né? Esse carro tem um motor 1.4 de 69 HP e, pasmem, 9,8 kgfm de torque, né? A gente está acostumado a reclamar de carro que tem menos de 30 fica ruim baixa, acostumado com carro com 40, hoje está cheio de carro com 50. Esse carro não tem nem 10, né? 9,8.
mas para o que se propunha, ele tem um desempenho interessante. O Dodge 1800, né, apesar de ter feito muito menos sucesso que o Chevette, é mais forte, né? Aqui no Brasil a Chrysler optou por fazer uma versão mais forte do motor. O motor original em inglês era 1500, né? Eles optaram por aumentar a cilindrada, né? Dar uma retrabalhada no motor para ele ter um pouco mais de potência aí. Só fazendo uma comparação com um concorrente dele da época, que é um carro que a gente conhece, que a gente tem um pouco mais de familiaridade, né? Então vamos dar uma volta no Chevette preto. Outra coisa interessante, né? A gente sempre fala muito que nessa época ninguém comprava carro preto, né? Mas uma coisa bem peculiar dele foi a GM ter usado para relações públicas um carro preto, ter guardado esse carro preto, né? Que não era uma coisa comum. Quantos Chevette, o pessoal chama agora de Chevette Tubarão, né? Quantos Chevette Tubarão preto de fábrica vocês conhecem, né? Bom, vamos trocar a marcha aqui. O câmbiozinho você tem que reaprender. Depois que você aprende, é fácil. Vai bem na subidinha aqui. Direção mecânica. Olha o capim margoso aqui. Dá um oi pra tudo. Jogado uma terceira ele ia desenvolver, mas tô filmando aqui. Havia uns 10 comentários: compra uma GoPro, compra uma GoPro. Se eu fosse comprar uma GoPro, até eu ter colocado a GoPro, posicionado, olhado, não sei o que e tal, já não tinha tido tempo, já tinha ido embora, não tinha feito o vídeo. A gente pede desculpas aí por algumas questões técnicas menos apuradas, né? Vamos, cachorro. Olha, eu falei que os cachorros desviam, tá acostumado. Algumas questões técnicas menos apuradas, mas o que a gente quer focar aí realmente é no conteúdo. E vai bem. Um carro que tinha uma velocidade, pelo que eu me lembro nos testes na época, velocidade em torno de máxima de 140 km por hora, 0 a 100 em torno de 18, né? Carrinho econômicozinho assim, tá mais gostoso de andar, super valente, né? Até que uma prova é que você anda pelos interiorzão aí, você vê até hoje um monte de Chevette, desses Tubarão mais difícil, mas daqueles um pouquinho mais novos, que é basicamente o mesmo carro, você vê bastante aí rodando ainda, né? Acho que é isso, né? Deu pra contar a história do Chevette no Brasil, deu pra contar a história do Chevette no mundo. Abriu o cofre, né? O pessoal reclama. Esse carro tem algumas coisas, quando a gente abriu o cofre dele, vocês vão ver algumas coisas, algumas atualizações, né? Que foi a própria GM que fez. Acho que na hora de fazer as manutenções do carro, um carro desse, pela própria quilometragem que ele tem, e tem mesmo, se você vê o desgaste do volante, que é nada, o volante parece um volante novo, né? A pilha do câmbio também, novinha, os próprios pedais não tem desgaste, né? Então essa quilometragem, você vê que é ela mesma. Por essa própria quilometragem em 44 anos, significa que o carro ficou muito tempo parado, né? Vários períodos parado. E nesses vários períodos, carro parado, estraga freio, estraga isso, estraga aquilo. Muito provavelmente a GM, quando fez algumas manutenções nesse carro, usou algumas peças, algumas coisas da época corrente, né? A gente não tinha estoque as mesmas peças de 73 e fez algumas manutenções aí com peças da própria época, né? Então vocês vão ver, tem um fechamento da correia aqui que já é dos mais modernos. Os primeiros vinham com o freio diferente. Espera aí, agora eu preciso de auxílio técnico. Vamos pôr aqui a câmera, vai mostrar o Chevette por baixo
enquanto eu abro o capô. Não, o capô não abri. Puxei o negócio, mas não abri. Por isso que eu não estava conseguindo abrir aqui. Puxa o freio de mão. Opa! Vamos ver se soltou. Agora soltou. Bom, vamos. Então tá aqui, motorzinho 1.4, né? De 69 cavalos. Ah, outra coisa interessante, a plaqueta dele, né? Aqui tem poeira da Ubra. Plaqueta dele, a gente já mostrou o número do chassi no documento, né? 00484. E vamos abrir o porta-mala também. Porta-mala vocês vão ver por dentro a pintura interna do porta-mala, né? Pintura toda de fábrica, bem novinha. Isso que é legal no carro, né? Aqui essa pintura com esse acabamentinho meio casquinha de laranja, né? Bem legal, tapete original ainda, esse tapete bolinha de borracha. Aqui uma capa transparente que o Caruso deixava o carro, né? O step, um Firestone campeão supremo. Provavelmente a próxima coisa que a gente vai fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é uma boa higienizada nele, né? Principalmente no cofre, está bem empoeirado. Uma polida, a pintura dele é boa, né? Mas a pintura preta sempre requer um polimento aí. E depois colocar um joguinho de campeão supremo, que vai dar uma cara bem diferente aí no Chevetinho, né? Isso aí. Acho que era isso, né? Depois eu fecho direito. Bom, finalizando o vídeo aí, mostrando mais um carro que era do acervo do Museu GM e que acabou vindo aí para nossa coleção. Devagarinho a gente vai montando um acervo GMB aí com algumas peças interessantes aí, né? Primeiro Corsa, primeiro Ômega, primeiro Chevette entre aspas, último Opala, última Caravan, né? São carros aí que a gente vai preservando aí, né? No caso da última Caravan a gente ainda vai restaurar ela. Beleza? Então é isso aí. Valeu!